Hoje você vai aprender a fazer uma sombra projetada dentro do Resolume. Esse efeito ele é muito simples e ele pode te ajudar bastante nos seus eventos. Esse efeito ele é muito útil para a gente usar em situações em que a gente tem, por exemplo, uma logo branca com um fundo branco ou um fundo muito claro, que essa logo não dá contraste. Então a gente pode jogar uma sombra projetada e toda a área que for ali transparente atrás dessa logo, ela vai estar com uma sombra, vai dar um volume, vai dar uma distância, vai ficar bacana para você utilizar aí nos eventos sem você precisar alterar as cores da logo ou alterar as cores do fundo. Você pode manter o fundo e a logo do mesmo jeito e só aplicar uma sombra ali que vai dar um contraste bacana. Eu sou o Cris, sejam muito bem-vindos ao meu canal e agora vamos aqui para dentro do Resolume. Então estou aqui já com um exemplo aqui de uma composição. Eu joguei aqui a minha logo antiga, com um fundo bem claro aqui. Eu coloquei mais um pouquinho amarelinho aqui em volta para vocês verem que tem uma logo, só que para ler tá horrível. E se para ler aqui no computador já tá ruim, imagine num painel de LED, numa projeção. Então, uma coisa interessante para a gente fazer com essa logo é aplicar uma sombra projetada. E com uma sombra projetada, ela vai aparecer melhor ali. Para a gente aplicar essa sombra, basta a gente vir aqui na janela Effects, pegar aqui o efeito Drop Shadow, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar ele até a nossa logo. E aí ele já vem com um presetzinho padrão aí do Resolume, que ele já aplica aí uma certa distância, uma certa opacidade, mas isso aí dá para a gente mexer à vontade. Inclusive, a gente consegue aplicar sombra em cima de sombra para a gente criar uma sombra totalmente diferenciada aí. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui dentro das propriedades básicas. Como sempre, todo efeito vem com um fader de opacidade para a gente ligar e desligar esse efeito. A gente tem aqui o primeiro parâmetro de verdade dessa sombra. A gente tem aqui o parâmetro de distância. Quanto mais você aumentar, mais essa sombra vai tomar distância da sua imagem de origem. Se você deixar no 0, ela vai ficar toda atrás da sua imagem. Eu sempre gosto de dar um pouquinho de distância, mas bem pouquinho mesmo, que é para ele não ficar nem muito longe, nem muito perto. Aqui a gente tem o ângulo, e esse ângulo é tipo como se você estivesse mexendo no ângulo da imagem que está pegando, que está projetando essa sombra. A sombra, uma hora ela vai estar para cá, outra hora ela vai estar para cá. Então, se você mexer nesse ângulo, é como se você estivesse mexendo. Se eu aumentar a minha distância, fica mais claro o que acontece. Olha só. Tá vendo? E aqui a gente tem a cor dessa sombra, que a gente pode mudar também. Eu gosto sempre de deixar preto, porque é uma sombra. E o spread é o quanto ele vai espalhar essa sombra. Então, se você aumentar, ele vai desfocar mais essa sombra. Isso é bacana. Quanto mais a sombra estiver longe, maior você aumentar esse spread, porque faz sentido. Quando a sombra está longe do seu objeto que está projetando a sombra, se eu tenho a minha mão aqui e eu tenho a minha sombra muito perto da minha mão, essa sombra ela vai ser muito rígida, tá vendo? E se eu tenho a sombra mais distante, ela vai começando a ficar borrada, olha só. E isso é legal de você também replicar aqui, se você estiver utilizando a Drop Shadow, uma sombra projetada virtual. E aqui você tem a força dessa cor. Quanto mais você diminuir aqui, mais ele vai ficar fraquinho. E também, quando você deixa mais distante, a cor ela também vai ficar mais fraca. Então, sempre tenha isso, sempre leve isso em conta. Se você for chegar mais perto, diminuir a distância, você diminui o spread e aumenta a força. Se você for aumentar a distância, você aumenta o spread e diminui a força. E esse efeito, ele é basicamente isso. A gente pode, inclusive, vir aqui, ó, eu posso vir aqui mexer um pouco nesse ângulo, diminuir aqui a distância. Eu posso, inclusive, aplicar sombra acima de sombra. Eu posso já ter aplicado essa daqui e aplicar mais uma. E a essa daqui eu dar um pouquinho menos de distância, um pouquinho menos de spread do que o de cima, dar um pouquinho mais de sombra, aumentar a minha opacidade. Eu posso vir aqui e aplicar mais uma outra Drop Shadow e assim por diante. Pode ser que fique demais, é claro que pode, mas você deve ver aí, usar o seu senso crítico para poder criar uma sombra bacana. Eu acho que se eu desligar aqui a minha primeira e a minha segunda, eu chegar um pouquinho mais perto, ela já fica
bem legal. Eu gosto de deixar ela sempre meio que para baixo assim, ó, o ângulo para baixo. Eu acho que fica mais bacana. E agora a gente já tem aqui o antes e o depois de com sombra e sem sombra. Deixa eu jogar aqui pro lado e esse clipe aqui eu desligar tudo. E aí, ó, sem sombra, com sombra, sem sombra e com sombra. Então é isso, esse é um efeito simples e prático que você consegue aplicar aí a qualquer imagem que tenha transparência no fundo. Lembrando, a imagem tem que ter transparência, tem que ser um PNG com alfa. Se você aí tá com uma logo com fundo preto, ou uma logo preta com fundo branco, dá uma olhadinha aqui no nosso vídeo que fala sobre remover fundo preto de logos, de imagens, e tanto faz, que aí você não precisa ter uma imagem transparente, mas você consegue transformar essa imagem em fundo transparente, aprendendo o que eu ensino nesse vídeo aqui. Então, no mais é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, um comentário aqui para incentivar o nosso canal a produzir muito mais vídeos. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e mantenham-se criativos. Um grande abraço e nos vemos nos eventos.